Olá, boa tarde a todos. Vamos começar mais um bate-papo FACIAP. Sejam todos muito bem-vindos aqui à FACIAP no mundo virtual, no nosso bate-papo. E no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre compliance. Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que esse bate-papo acontece toda semana, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui no Instagram da FACIAP. E para a próxima semana nós temos como tema contratos digitais. Se você quer saber como fazer a contratação no meio digital, como aplicar isso na tua empresa, fique atento para a próxima live da semana que vem, também às 17 horas, nós vamos tratar sobre contratos digitais. Mas o tema de hoje é sobre compliance. E eu quero agradecer já ao pessoal que está entrando, Jaqueline, Carlos, o pessoal do Copete, muito obrigada pela participação de vocês. E eu tenho a honra de ter como convidado hoje o Dr. Afonso Copete. Eu vou aceitá-lo aqui na nossa live para a gente conversar sobre compliance e logo em seguida eu quero contar para vocês. Aqui, vamos lá. Alfredo, vamos live. Aí, joia. Bom, gente, o doutor Alfredo, ele é advogado, pós-doutor em Direito Econômico pela Unicinos. Olá, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, pessoal do Instagram, da FACIAP. É uma honra ter vocês nessa tarde. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu estava aqui iniciando a leitura do seu currículo, que o doutor é advogado, pós-doutor em Direito, doutor em Direito pela Universidade de Roma, membro do Comitê Brasileiro de Compliance, membro fundador do Centro de Estudo de Direito Econômico Brasil-Itália, membro fundador da Rede Estado e Constituição e membro da Rede Brasil, Itália e Espanha de Direito Público. Uma breve síntese do currículo do doutor, que já nos engrandece de uma forma inenarrável estar aqui com a gente, compartilhar seus conhecimentos com a gente. Quero novamente agradecer a sua disponibilidade, a equipe do seu escritório, por participar deste evento aqui da FACIAP. Obrigado, doutora Caroline. Na verdade, são só formalidades, né? Esses períodos que a gente passa aí em sabatina são formalidades, né? Para que a gente possa poder, digamos assim, contribuir com o desenvolvimento do conhecimento, né, na seara social. E esse tema, né, é muito caro a mim, o compliance, né, esse sistema de controles, de normas, né, que é atualíssimo, né, muito contemporâneo e que cada vez mais tem introjetado na nossa vida cotidiana. A gente nem se dá conta, né? Isso já vem de algum tempo, né? A gente não sabe, mas os bancos começaram com o sistema de compliance, controles de lavagem de dinheiro por conta do tráfico de drogas, e isso se expandiu, né? Se expandiu no mundo globalizado, né? E cada vez mais, agora, né, atualmente, os países se vincularam a certas diretrizes internacionais para que o compliance se estabelecesse, né, no âmbito dos estados e assim por diante. Agora, por exemplo, até os municípios têm leis de compliance, né, de proteção de condutas, sejam públicas ou privadas, na relação anticorrupção. Né? E isso está uma onda, né? Acho que essa é uma cultura, né? Essa cultura veio para ficar e, claro, como não se pode deixar de lado, né? O terceiro setor também é beneficiado, digamos assim, com a anuência do sistema de compliance, do sistema de controles internos. Sim, o sistema FACIAP é compreendido por diversas associações comerciais. Aqui no estado do Paraná são cerca de 300 filiadas à FACIAP e abaixo delas nós temos uma média assim, de 50 a 60 mil empresas vinculadas. Todas elas acabam se preocupando não só com a sua conformidade, mas também com a sua imagem. E hoje a gente tem muito claro, né, que ter um sistema de compliance, estar compliance, isso reflete diretamente na imagem perante terceiros das instituições. Então, a pertinência desse tema hoje, a gente trazendo ele para o sistema FACIAP, não só a questão de ela estar conforme em si, mas também a visão que ela traz para os seus associados, para o meio que ela está inserida, quando ela tem essas conformidades, né, doutor?
E também sobre o trato que elas têm com outros órgãos, com a administração pública. Como você colocou, muitos municípios já se adequaram com a lei, então eles exigem também para essa contratação, para vinculação, que as outras instituições também estejam em conformidade, né? Mas para a gente começar a esclarecer melhor para o nosso público o que é compliance, eu gostaria que o doutor trouxesse essa definição. Quando a gente fala, a gente escuta muito falar, né? Às vezes virou até um termo de moda, compliance, compliance para cá, para lá, mas o que é, na essência, compliance? É claro, a gente trata Para mim, em conformidade, né? Estar cumprindo normas, né? Então, o compliance, nessa primeira visão, é estar de acordo com as normas. Tá? Então, você estar em conformidade, você está em compliance. Termo do Instituto Compliance, dentro das organizações, das instituições, da relação público-privada, você vai entender que o compliance é um sistema extremamente complexo de análise de risco. E, por conta disso, de antecipação de certas responsabilidades. Claro, imagine, se determinada atividade econômica ela é regida por normas, certas normas devem ser cumpridas. Mas você imagine, no âmbito do nosso ordenamento, nós temos normas que nem nós sabemos que devemos cumprir, ou que há uma inflação legislativa, uma inflação normativa. Né? E não estou só falando de normas jurídicas, é um equívoco nós pensarmos que o compliance está diretamente vinculado ou exclusivamente vinculado ao direito. Também há normas de gestão, há normas técnicas, há normas de qualidade. Né? Então, para que nós saibamos quais os riscos efetivos, cientificamente falando, nós estamos correndo diante da nossa atividade, nós devemos criar um sistema, né, ou adequarmos-nos a um sistema interno de controles que permita, em alguma medida, que nós saibamos quais os riscos nós estamos correndo. De conformidade e, óbvio, de não conformidade. Né? Então, eu prefiro a definição de compliance como um sistema de análise de risco e que, por conta disso, antecipa certas responsabilidades. Né? Então, você está ao par daquilo que está acontecendo dentro da sua estrutura institucional. Né? Para que você não seja pego, por exemplo, de calça curta. Olha, mas eu sempre me precavi disso. Sim, mas teve uma conduta sua que é um crime. E você não sabia disso? Né? Claro, esse argumento não adianta, eu não sabia. Né? Tudo o que acontece dentro da sua organização, da sua instituição, é de responsabilidade do sócio, gestor, administrador. Né? Como também, né, do representante dentro de uma instituição ou do terceiro setor, ou numa instituição dentro da administração pública. Né? Então, quer dizer, o compliance ele é um sistema de controles internos, de análise de risco, que permite antecipar-se a certas responsabilidades. E, portanto, obviamente, saná-las, organizá-las ao modo que as normas sejam mais cumpridas. E aí sim, é verdade, chegamos ao cumprimento de normas. Nós estamos tentando cumprir as normas da melhor forma possível para melhorar a reputação social das empresas, das instituições, né? A relação que muitas vezes foi, há um certo tempo, espúria entre público e privado. E hoje em dia, né, o sistema de accountability, de prestação de contas, né, de transparência, né, exige que as empresas ou as instituições, de um modo geral, estejam aptas, né, a se relacionar de forma íntegra. Então, é mais ou menos essa perspectiva, esse é o compliance, né? Pelo menos é o compliance que nós trabalhamos aqui, que nós nos dedicamos, digamos assim. Doutora, a gente escuta muitas vezes o termo compliance tributário, compliance trabalhista. Então, vamos dizer assim, que dentro de toda essa matriz de risco que nós estudamos, né, no compliance, para verificar a possibilidade de estar em conformidade ou não, existe então umas segmentações, que se eu tivesse um compliance tributário, eu só estou cuidando da parte tributária da minha empresa. Ou no compliance trabalhista, eu só estou cuidando da parte trabalhista. Mas, em algum tempo, elas acabam se entrelaçando. Como que você vê essa aplicação? Assim, é possível eu tratar de um compliance pontual dentro da minha estrutura? Assim, eu não acredito nessa setorização, correto? Não que ela não ocorra, porque em certos lugares
dependendo de certa atividade, né, a instituição precisa de um controle interno mais voltado, por exemplo, aos contratos, ou mais voltado ao problema dos colaboradores, ou mais voltado ao problema a questões vinculadas à prestação fiscal. Né? Então, você pode dizer que eu direciono a minha análise de risco, né, para esses lugares, mas isso não quer dizer que não seja uma tentativa de controle interno dentro do modo de gestão da própria instituição. É como se eu dissesse, eu posso fazer um compliance só do coração e deixar o pulmão e os rins fora de controle? Claro que não, porque vai sobrecarregar certo lugar do corpo, né? Digamos, eu estou levando para a fisiologia para a gente compreender melhor. Né? A harmonia entre as circunstâncias internas de gestão deve haver. Mas, claro, certos lugares, por exemplo, você pode ter um problema do coração e você vai se direcionar para aquele órgão para que ele melhore, né, e volte a ter uma homeostase dentro da circunstância institucional. Mas por isso me parece um tanto equivocado eu contratar... estou fazendo exclusivamente o compliance trabalhista. Não, você está fazendo compliance, que tem foco hoje na questão da gestão dos colaboradores. Por quê? Por uma série de questões. Porque depende também da gestão que você tinha. Né? Então, se o seu risco está... Se o compliance foi analisado e o seu risco está ali, claro, você vai dar mais atenção para essa órbita. Né? Mas não quer dizer que seja exclusivamente ela, né, o compliance dela. Até porque, doutora Carol, o compliance vem para nós da lei de lavagem de dinheiro. E ele tem origem no compliance criminal. Né? Então, assim, mais propriamente dito, dos crimes omissivos impróprios, que é aqueles deveres de informação, né, cujos quais os gestores, administradores responsáveis não informavam certas condutas, né, obrigatórias a órgãos de fiscalização e, por conta disso, respondiam a crimes que eles não estavam cometendo, mas que seus colaboradores, seus contribuintes, seus clientes estavam. Né? A gente vê isso muito, por exemplo, a nossa lei de lavagem de dinheiro mostra, né, que certas atividades econômicas têm um compliance, a gente chama de obrigatório. Por exemplo, joalherias, né, joias, né, que mais? Obras de arte. Né? Qualquer transação que haja em obras de arte, né, ela, dependendo de certos valores, ela deve ser informada ao COAF. Deve ser informada ao COAF a transação. Por quê? Porque a loja de obras de artes que vendeu a obra, ela pode, em alguma medida, responder por crime de lavagem, não agindo diretamente no crime de lavagem, porque ela pode estar recebendo certos valores, que são valores, digamos assim, em espécie, e o COAF, o órgão público, quer saber de onde vem. E se ela não informa que ela recebeu do João esses valores, ela está respondendo pelo crime que o João estava cometendo. Pelo dever de informação que ela não cumpriu. Então, veja, é daí que nasce o compliance. Então, o dever de cumprir normas estabelecidas pelo poder público. Por isso que o compliance bancário é o primeiro instituído. Né? Que aí vem todas as normativas do Banco Central, etc., para que as instituições financeiras ajam de determinada forma. E depois se expande para as demais instituições, né, para as demais atividades econômicas. Nós dizemos que tem mercados muito regulados, que precisam de um compliance mais efetivo, mais forte, digamos assim, mais atento, e um compliance menos regulado, em que existem órgãos, situações que não precisam ser tão controladas ou não há um risco muito alto de não compliance. Então, esse é o panorama que se instaura, né, dentro da perspectiva. Até trazendo a questão para o terceiro setor, para vocês, por exemplo, o terceiro setor é um ambiente em que há uma relação direta com o poder público. Sim. Correto? Seja por parceria, né? Seja por colaboração, por cooperação. Então, como eu crio um ambiente adequado na minha relação público-privada? É um lugar que o compliance age, né, para trazer uma situação íntegra, seja contratual, seja de exposição social, seja de confiabilidade ética, né, dos gestores, até porque, né, também é um ambiente que recebe muitas doações, né, como essas doações são tratadas, etc. Isso é muito importante
dentro da cultura do compliance que a gente está tratando, digamos assim. Sim. Aí acaba caindo naquela ideia assim, não só o que eu faço, mas o que eu deixo de fazer também está sendo verificado. Então, nesse caso, uma omissão, por exemplo, eu sei que está acontecendo, mas se eu me omito, eu também tenho uma responsabilidade recorrente daquilo, né? Eu acho que dentro das gestões é muito importante. A gente tem conselhos de administração, vários diretores, geralmente, em associações ou entidades do terceiro setor. Então, essa questão da própria omissão pode cair numa situação dessa, né, doutor? Doutor, eu queria cumprimentar aqui o presidente Marco Tadeu, que passou para nos visitar aqui na nossa live, o pessoal das coordenadorias da FACIAP que também estão participando. E eu tenho uma pergunta aqui já, vamos ver. Qual o papel do compliance na implantação de LGPD nas empresas? Eu acho que a gente pode já responder, doutor? Vocês que mandam, uma saudação ao nosso presidente, doutor Tadeu, aos demais membros das associações. Posso responder? Você pode continuar no seu itinerário aí, fica à vontade. Né? A Lei Geral de Dados, ela chega e a gente vai incluindo no nosso papo, fica mais gostoso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela digamos assim, será, né, por conta do ambiente de inovação tecnológica, de transformação, etc., o coração do compliance agora, porque tudo vai estar vinculado à inteligência artificial, tudo vai estar vinculado a questões de proteção de dados, no sentido de dados internos da própria organização, mas também de dados de colaboradores, de dados de clientes, de dados de relações, sejam econômicas, políticas, institucionais, que se estabelecem. Né? Realmente, um compliance efetivo, que é isso que vem na nossa lei anticorrupção, né? O compliance efetivo, e depois vem determinado o que é o compliance efetivo pelo decreto federal, ele será efetivamente efetivo, digamos assim, desculpa a redundância, se cumprido diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um marco, digamos assim, um divisor de águas, né? No âmbito da transparência, no âmbito da intimidade, né? Da privacidade, desde casos antigos americanos e que hoje nós, digamos assim, trazemos, né? Sobre o prisma da intimidade, da privacidade. Porque, veja só, vamos lá, nós tivemos um grande problema, vou dar um exemplinho simples, né? Tivemos um grande problema nas eleições americanas, e agora um colaborador do Trump foi preso hoje, né, sobre argumentos de fraude, né, nas eleições americanas passadas, porque o Facebook vendeu os dados dos seus usuários para a campanha do presidente. Né, foi responder a um inquérito direto no Senado americano. E depois tem um documentário, né, sobre essa expansão de dados, essa forma do Big Data de alocar certas condutas. Né? Então, isso realmente é algo estarrecedor. Nós vemos vários movimentos na internet, né, acerca da responsabilidade institucional das empresas com os dados que elas recolhem. Né? E esses dados que foram... Eu brinco sempre em aula, assim, com os alunos. Os dados nós doamos. Agora, para quem quiser ter sua intimidade de volta, vai ser muito caro. Exato. Mas eles vão vender de volta, né? Alguma coisa vai acontecer. Como vamos comprar nossos dados, nossa intimidade, nossa privacidade de volta? A gente não sabe. Mas quando você aperta a teclinha, quando compra um telefone ou entra numa rede social e aperta a tecla, eu aceito, né? Você aceita doar seus dados. Você está doando a sua intimidade, praticamente. Né? E daí tem mais como voltar atrás. Todos nós praticamente doamos tudo que nós tínhamos no âmbito dos nossos dados digitais, né? Sim. E agora, né, essa grande gestão do Big Data, né, é o mote de discussão, né, atual no mundo contemporâneo, não só entre nós. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance estão afinadíssimos, né? Só para o pessoal aí que queira assistir, o Privacidade Hackeada, né? Que traz toda essa questão de como aconteceu o vazamento dos dados pelo Facebook e tudo mais na questão da campanha do Trump, que o doutor acabou de mencionar. E é só um adendo aqui, eu assisti outro documentário também, que eles colocam que uma pessoa utilizou um aplicativo, quando ela quis saber os dados que estavam utilizando dela desse aplicativo, veio um documento com 800 páginas. Então,
essa questão da utilização, de saber aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o reflexo dela nas empresas hoje e como isso está ligado com o compliance, os empresários, principalmente, vão ter que ter uma intimidade muito maior assim que sair a aprovação, né? Porque é muito mais, vai além do e-mail marketing, né? Então, é algo bem sensível para a gente estudar também. É uma nova responsabilidade. Se o compliance é a antecipação de certas responsabilidades, dentre as quais a responsabilidade penal, etc., a responsabilidade sobre os dados é uma nova responsabilidade com um marco regulatório extremamente novo e rígido, né? Que, sem sombra de dúvidas, vai ser o patamar de discussão nos programas de compliance dentro das instituições. Sim. Doutor, a minha pergunta aqui vai acabar até sendo um pouco redundante de tudo isso que a gente falou, mas eu preciso que você me dê o seu ponto de vista. Por que o compliance é tão importante hoje? A gente já falou vários motivos, mas se o doutor pudesse sintetizar para nós, assim, por que é importante? Porque a cultura da accountability, né, do cumprimento de normas, né, né, e de implementação de certos institutos, hoje faz parte da concorrência. É um critério extremamente relevante para você estar no ambiente concorrencial do mercado. Quem não está em compliance, quem não tem um programa de integridade minimamente instaurado dentro da sua instituição, né, da sua organização, ele está com um pé atrás dentro de certas concorrências. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Agora, seja o Ministério da Infraestrutura, seja o Ministério da Agricultura, fizeram um selo, que chama Selo Mais Integridade, Selo Infraintegridade, que diz que empresas, instituições que vão se relacionar com o Ministério e que cumpram certos critérios de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, questões trabalhistas e sustentabilidade integracional, compliance, ganham um selo que redunda em facilitação de contratação dentro do ambiente do próprio Ministério. Isso você vê também na perspectiva de financiamentos públicos. Muitos editais de financiamentos públicos, ou licitatórios, ou de financiamentos públicos, ou, enfim, gerais, impõem que as empresas, as pessoas jurídicas tenham compliance. Mostrem seu programa de integridade. Na verdade, declarem, né, pela lei anticorrupção, declarem que tem um programa íntegro, um programa, digamos assim, efetivo de compliance. Então, para mim, resumindo, o compliance faz parte da concorrência. Você estar em compliance é você estar no ambiente de vanguarda do mercado. Já não é mais uma opção, né? Não parece mais uma opção. Eu vou trazer também eu gosto das analogias. É como eu sou da década de 80, né, 90, estudar inglês era uma regalia. Hoje, se você não sabe inglês, você está fora do mercado. Então, é a mesma coisa, o compliance, mas precisa cada vez mais. Agora nós estamos trabalhando aí junto à OAB na promulgação da lei de corrupção do município de Cascavel, né? Em que impõe-se o compliance em contratação com o ambiente público. Então, as empresas que quiserem concorrer a certas licitações, determinado valor, né, complexidade de certas, devem apresentar o seu programa de compliance. Até estamos discutindo isso agora há pouco. É uma questão extremamente relevante, né? O próprio Estado do Paraná já tem um programa de compliance público, né? Uma lei interna. Então, isso, digamos assim, veio para ficar, é uma nova cultura. Como toda cultura, ela tem retrocessos, tem equívocos, tem problemas. O compliance não resolve todos os problemas, muito pelo contrário, ele é um instrumento, é um sistema de controles. Né? A gente diz, vamos combater a corrupção e acabar com a corrupção. Isso é um equívoco, né? A gente não combate, né? A gente não está numa guerra, a gente tenta controlar a corrupção, né? E sabe que, em alguma medida, né, certos atos antijurídicos ou antiéticos irão ocorrer. Mas uma coisa é você estar preparado para eles, outra coisa é você fazer vista grossa. Né? São questões bem distintas. Exato.
E a confiança com o cliente também, né, com o usuário, sabendo que a instituição está compliance, eu acho que já você ultrapassa uma primeira barreira, né, com relação à imagem e à confiança e esse relacionamento que hoje é tão importante, né, nós estarmos bem relacionados, mostrar essa relação, a imagem que se reflete a favor das instituições é muito positiva com isso. Mas, doutor, entendemos o que é compliance, por que é importante e como que eu implemento um compliance, um sistema de compliance? Vamos olhar aqui para o panorama de associação comercial, de instituições do terceiro setor. Por onde eu começo? Como que eu faço isso? Assim, o compliance é a gente brinca, né? Aqui no escritório a gente fala, o compliance é um sistema muito artesanal, é como fazer pão, né? Você precisa de certos critérios que são muito peculiares, né? Todo mundo sabe fazer pão, tem uma receita, mas o meu pão não vai ser igual ao seu pão. E não vai ser igual ao pão do padeiro que vai estudar, sei lá, tantos anos e tem um know-how de fazer pão. Mesma coisa o compliance. O compliance ele tem uma característica de padronização. Né? E ele pode ser padronizado. Por quê? Porque ele parte de certos, digamos assim, pilares. Né? Os pilares do compliance são 5 pilares. Né? Nós temos o desenvolvimento do ambiente de gestão, é um pilar que é o lugar em que a alta direção das instituições, né? A representação das instituições, elas, digamos assim, elas querem estar em compliance, elas se comprometem com o sistema. Né? Depois tem uma análise de gestão de risco, né? Que é o lugar, digamos assim, muito peculiar. Então, talvez eu possa fazer um compliance padrão para todas as associações? Acho que sim, porque eu tenho 5 pilares. Eu vou falar os outros. Mas não, porque eu tenho que cada uma ter um diálogo muito profundo acerca da análise de risco. Quais os riscos elas estão inseridos? Ok, mas são associações que tratam com o poder público, que recebem doações, que fazem certos contratos de cooperação, etc. Ok, mas a gestão disso tudo é diferente. Cada uma tem um modo de gestão. Tá? Então, cada gestão assume uma peculiaridade. Né? Mas, sim, eu tenho que cumprir certos pilares, e esses são iguais para todos. Né? Então, é possível eu construir sistemas de compliance íntegros e eficientes para as associações? É necessário que eu, em alguma medida, avalie cada um também a partir dos riscos que eles estão inseridos, normativos, que são muito parecidos, mas organizacionais e de administração, que são distintos? Né? Não. Então, essa é uma característica. Então, a primeira coisa, desenvolvimento de ambiente de gestão. Né? Comprometimento da alta direção. Segundo, gestão de riscos. Fazer uma análise concreta e séria dos riscos. Terceiro, estruturação e implementação de políticas e procedimentos. Né? A partir de certos lugares, né? A partir de certas circunstâncias, eu tenho que implementar políticas e procedimentos que sejam transparentes. Né? Se eu vou receber uma doação, como é que eu faço? A conta, para qual conta eu deposito? Né? Como é que eu demonstro isso na minha contabilidade? Como é que eu demonstro para os meus associados? Correto? Então, tudo isso é uma questão de gestão de compliance. Né? Quarto, comunicação e treinamento. Como é que eu treino gradativamente os meus funcionários? Que muitas vezes os funcionários estão há anos fazendo uma coisa que está equivocada. Né? Como é que eu conscientizo? E não por medo do medo, né? Por meio do medo. O medo é fácil, né? Você instaura o medo, você instaura uma circunstância de um problema já, né? Porque gera uma competição contra o medo. Mas, assim, como eu conscientizo os meus colaboradores, as pessoas que estão dentro da organização, né? Como é que são os treinamentos? O que é muito importante, né? E depois, como é que eu monitoro aquele risco que eu mapeei? Se ele é um risco alto, se ele é um risco baixo, né? Nós trabalhamos aqui com um sistema de técnicas de farol, né? O farol vermelho, que é um risco altíssimo, o farol amarelo e o farol verde, que é um risco que deve ser controlado. Né? Então, assim, como é que eu monitoro isso? Quais são em quanto tempo eu monitoro? Como eu faço, assim, a construção do código de conduta? Né? Que, no fim das contas, todas as instituições devem ter um código de conduta. Como eu instauro a perspectiva de um comitê que vai, por exemplo, julgar certas práticas antiéticas dentro da instituição. Né? Então, são passos que vão sendo tomados
e que parecem ser, digamos assim, iguais sempre. Eu digo que eles são muito similares, muito parecidos, mas todos eles dependem do coração do compliance, que é a análise de risco. E a análise de risco, ela é, sim, uma questão muito individualizada, para dizer o melhor. A gente precisa fazer um diagnóstico daquela instituição e estabelecer os procedimentos para cada atuação, né? Quando o doutor fala sobre um comitê que vai fazer esse julgamento, esse comitê, ele é composto por integrantes da própria instituição ou ele é um comitê externo? Da própria instituição. Claro, quando você contrata uma assessoria em compliance, essa assessoria vai, obrigatoriamente, assessorar a construção do comitê. Né? Esse comitê vai ser responsável por criar o código de conduta. Esse código de conduta vai ser, digamos assim, o livro, né, de base, né, do próprio programa. Né? Muitas vezes vão dizer, mas o código de conduta é o compliance. Não, o código de conduta não é o compliance. Ele faz parte, é uma pequena parte, importantíssima, mas pequena parte do programa de compliance. E esse comitê, ele é, digamos assim, o que vai dar o motor, o que vai dar o traquejo no programa, né? Ele que vai fazer, como eu disse, o código de conduta, ele que vai estabelecer as punições, ele que vai estabelecer os julgamentos, né, de certos problemas, né, oriundos de má reputação, mau cumprimento, né, do programa. Então, o comitê é o que dá a operacionalidade do programa de compliance. E ele é composto, sim, por membros internos da organização. Tá. Eu posso, em algum momento, confundir esse sistema de compliance com procedimentos de auditoria interna, por exemplo? O que diferencia eu estar compliance de eu fazer auditorias periódicas? Por exemplo, geralmente, essas entidades, né, para aprovação de contas, para troca de gestão, fazem uma auditoria da instituição. Eu posso confundir isso? Tem uma similaridade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Assim, eu costumo dizer também, né, mais uma analogia, que o compliance e a auditoria, eles são dois rios que se olham, não se tocam, mas irrigam a mesma plantação. Né? Então, assim, o que acontece? O compliance precisa da participação da alta direção. Sem a alta direção vinculada ao compliance, não tem como funcionar. A auditoria é um pequeno lugar que foi detectado ou não pelo sistema de compliance, que é um problema. É uma auditoria fiscal, por exemplo. O compliance detectou certas contas que estão com problema, né? Certas notas que são superfaturadas. O compliance indica, há um rombo. O que a alta direção... É informada a alta direção. O que a alta direção faz? Ela olha, precisamos de uma auditoria fiscal. Financeira fiscal. Para ver o que está acontecendo. Então, o compliance, digamos assim, o compliance é o sistema operacional do nosso corpo humano. São os órgãos que funcionam com o nosso sistema, digamos assim, imunológico. Quando há um grande problema em certo lugar da imunidade, nós vamos ao médico e o médico diagnostica. O diagnóstico é a auditoria. A auditoria vem para, seja periódica, né, seja por uma necessidade específica, ela cumpre um critério direcionado, né, diante de um determinado problema ou de uma periodicidade que é obrigatória. Né? Por outro lado, o compliance é organizacional, ele está dentro da instituição. Né? Ele faz parte daquela relação muito específica da atividade econômica ou da atividade empresarial ou institucional no modo geral. Né? Então, eles são diferentes, né? Se complementam, né? Mas não se tocam, porque a auditoria é bem mais pontual. Né? O compliance é um órgão vinculado não, mas autônomo, mas vinculado à alta administração. Quando você chama uma auditoria, todo mundo sai, deixa o auditor trabalhar.
Né? O compliance não. O compliance está todo mundo engajado para fazer funcionar o compliance. Né? Essa é a grande diferença. Né? Eu recebi uma... Não sei se tu lê aí, Mas Carol. eu só queria fazer um adendo dessa questão que o doutor destacou sobre a importância do envolvimento dos membros da diretoria. Eu acho que esse é um ponto muito legal da gente destacar, doutor, porque muitas vezes a gente vem, não, eu preciso ter um compliance aqui dentro, vou fazer um pró-forma, vou colocar ele aqui, pronto, está instalado. Mas se eu não tiver o engajamento, se eu não tiver o envolvimento, eu não tenho um compliance lá, então. Não, claro que não. Depois do risco, né, que eu sempre digo, risco ao coração, né, o compliance nasce do comprometimento da alta direção. Né? A alta direção é que diz, vamos criar um programa de compliance, vamos fazê-lo efetivo, vamos vincular a todos, vamos adentrar nessa cultura. Nós estaremos presentes. Né? Isso é fundamental. Não adianta eu dizer, eu quero comprar um compliance. Comprei a assessoria, o meu gerente que vai cuidar com vocês. Não. E veja como parece um paradoxo, mas é só aparente. A alta direção deve estar extremamente vinculada ao compliance. Mas o compliance é um ambiente autônomo da alta direção. Eu não posso exigir que o meu CEO de compliance, o compliance officer, esteja vinculado às suas decisões vinculadas à alta administração. Ele tem que reportar à alta administração. Mas ele não está vinculado a como ele toma as decisões e como as circunstâncias são geridas e controladas por ele. Se tiver um compliance officer exclusivo, pelo compliance officer. Se tiver um departamento de compliance, pelo próprio departamento, que por óbvio também terá um compliance officer. Sim, muito importante, então, né, essa independência. Vinculado culturalmente e institucionalmente, mas independente no âmbito operacional. Joia, até para não ocorrer nenhum comprometimento na execução das atividades ou do cumprimento das normas, né, por interesses alheios ali ou pessoais. Eu acho que é bem importante isso, né? Doutora, pergunta que tinha... Acontece... Desculpa. Acontece já aconteceu no âmbito da Lava Jato, inclusive, de uma certa empresa que o dono foi investigado, né, e respondeu o processo, foi condenado, não sei se ele fez delação, ou, enfim, transação, etc. Respondeu o processo e vou voltar para a direção da empresa. E no Código de Ética diz que quem estiver envolvido com processos criminais não pode assumir cargos de gestão. Aí, olha só a incógnita. Como eu faço? Eu sou o maior acionista e não posso fazer a gestão da minha empresa. Né? Então, assim, veja, esse comprometimento é um comprometimento, digamos assim, ético. Não, eu realmente não posso. Eu não posso dizer, a bola é minha, eu que brinco, acabou o jogo, agora bota a bola no meio, tudo de novo, sem compliance. Só precisei do compliance quando eu estava sendo investigado agora. Né? Então, não é por aí. Não é por aí. Essa é uma grande questão. Desculpa, isso foi parar no STJ para decidir se o cara podia voltar ou não. É muito mais do que um proforme. Não tem como ser um proforme, né, doutora? Doutora, a pergunta da Valéria, que estava ali, era sobre a utilização da mediação no caso de compliance. Então, nos procedimentos, eu posso utilizar um procedimento de mediação dentro, quando houver alguma circunstância? Como que eles se interligariam, se existe, né, essa ligação entre eles? Eu, particularmente, gosto muito da mediação para a resolução de conflitos. Né? Gosto muito e acho que é extremamente válido e interessante alocar certas estruturas mediatórias no Código de Conduta. Não é obrigatório. Né? Por óbvio, não é obrigatório. Né? A questão é cumprir certos critérios de devido processo, né? mesmo internos, né? De contraditório pela defesa, né? e confidencialidade. Mas a mim me parece muito inteligente, né? No comitê instaurar uma estrutura de mediação para resolução de conflitos. Legal.
Manu, obrigada pelo computador, agradeceu. E demais aqui, Elizabeth, muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Que bom que gostaram do tema, eu também estou adorando tratar deste tema aqui com vocês. Doutor, o objeto social de uma instituição, ele vai impactar diretamente no planejamento do compliance? O que muda, né? O que muda de uma empresa para uma instituição do terceiro setor, para uma associação? A atividade que ela desenvolve, como que impacta no estudo de compliance, no planejamento? Ela é fundamental, claro, porque depende do setor, do mercado em que eu ajo, né, ou do mercado, ou do ambiente público ou privado que eu ajo, que vai me trazer certos riscos operacionais, né, por um lado, e que vai me fazer ter certas condutas de gestão, por outro, né, e que redunda diretamente na minha, digamos assim, antecipação de riscos. Né? Então, assim, a espécie que a espécie da atividade de setor que a instituição está vinculada é assim, um divisor de águas acerca de como eu vou construir os pilares não, mas como eu vou fazer a análise de risco da atividade. Né? E mais, eu preciso também saber como é o planejamento dentro dessa estrutura. Dentro dessa estrutura de controle, digamos, não de controle, de gestão, né? Para eu estabelecer os controles sobre, inclusive, o planejamento. Né? Então, doutor, eu não consigo, então, pegar aquele modelo de compliance que foi posto lá na empresa do meu vizinho, eu só pegar o código de conduta dele, a matriz de risco, e aplicar diretamente no meu negócio ou na minha associação. Vai funcionar isso? Assim, tem dois grandes problemas. Primeiro que não vai funcionar porque a análise de risco foi feita para lá. É que nem você colocar uma placa de bruxismo do namorado, namorada, né? É para ele, não é para você. Você tem uma placa de bruxismo? Você tem. Ela funciona? Não funciona. Né? É uma coisa muito particular. Mas, claro, lembrando sempre que parece que não é porque os pilares, né, os procedimentos são parecidos, o fim é um código de conduta, o treinamento. Isso precisa das peculiaridades, pelo menos, né, no âmbito das associações, né, como nós estamos falando. Né, eu posso instaurar toda a estrutura de procedimentos, mas a análise de risco eu tenho que ir, né, fazer reuniões e entender os riscos individuais para que se adequem certas modificações no código de conduta, no treinamento, né, no mapeamento dos riscos. Então, assim, é bem complicado. Isso, por um lado, então, da efetividade não é. E, por outro, se você sofrer certa, digamos assim, investigação, a primeira coisa que se quer saber é se o seu compliance é efetivo. E o seu compliance é efetivo se cumpre os critérios do decreto. Né? Para cumprir os critérios do decreto, a análise de risco tem que ser coerente. Então, nem formalmente, nem materialmente você consegue, né, uma cópia assim, integral. Sim, eu pergunto, porque muitas vezes as pessoas gostam de usar um modelão, né? Ah, não, já tem um modelo lá, eu sigo, aplico aqui, dá tudo certo. Mas tem ocasiões que pode até dar certo um modelão, mas existem situações que não, que a gente tem que fazer esse diagnóstico exclusivo, né? Entender aquela instituição, que no caso do compliance e análise de risco. Manu gostou da analogia, eu também adorei essa ideia da placa do bruxismo, achei fantástica, doutor. E eu também queria cumprimentar já o presidente Gastão, presidente da Associação Comercial da Fazenda Rio Grande. Muito obrigada por ter participado aqui. Falhou, doutor, eu não consegui te ouvir. Eu disse, olha, quando eu pensei, vou fazer uma analogia com a dentadura, mas eu quero ser politicamente correto e vou falar de uma placa de bruxismo. A placa ficou ótima. Temos mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual o papel do compliance na implantação? Já foi. Vamos lá. Como as empresas que já possuem o compliance, consegue ver ela inteira, devem proceder em relação às diretrizes de LGPD? Boa pergunta. Elas têm que contatar o assessor de compliance para fazer uma análise de risco, né, em alguma medida, né, fazer uma análise de risco
da onde se insere as diretrizes da LGPD na atividade econômica, e a partir daí, dependendo da situação, certo treinamento, né? Uma readequação do próprio código de conduta, se for o caso, né? Porque, no fim das contas, todas as empresas, querendo ou não, elas estão vinculadas à LGPD, né? Independentemente da sua atividade. Então, a LGPD vem para ser mais um fator, né? Mais um fator de proteção, né? de conformidade, digamos assim. Eu até costumo dizer agora nessa questão de LGPD, quando a pessoa fala assim, não, mas na minha empresa a gente não coleta dado nenhum. Fala assim, tá, você tem colaborador? Você já coletou os dados dele no teu RH, você já está tratando dados ali só de ter uma pessoa trabalhando contigo. Então, a gente trabalha com dados o tempo todo, né? E aí as adequações são necessárias. Doutor, claro, quais são... Porque os dados têm que estar protegidos, né? O próprio artigo, se não me engano, acho que o artigo 6º da LGPD, não é que você não possa recolher dados, você tem que proteger os dados, eles não podem estar à disposição de qualquer um. E, óbvio, se eles forem tomados ou, enfim, hackeados, né? A questão é bem mais complexa para você do que qualquer outra circunstância anterior, né? Sim. E a questão aqui é... E outra... Pode falar. Outra questão, por exemplo, você deve informar os órgãos fiscalizadores que houve qualquer problema na sua circunstância de dados, na sua proteção de dados ou no seu banco de dados, né? Então, isso é fundamental. Sim. E essa questão também da transparência, né? A LGPD vem com essa questão de dar transparência, como eu estou utilizando o seu dado, se é dentro da sua autorização, do seu consentimento, você ter um sistema de compliance que traga esses procedimentos, inclusive de como você vai fazer a coleta de dados, como você vai tratar, eu acho que eles acabam aí se completando de uma forma muito indissociável, né, doutor? Eu vou precisar ter esse planejamento, seja porque eu quero pôr um compliance, ou seja porque a lei obriga que eu tenha essa questão do tratamento adequado dos dados. Então, eles se intercalam de uma forma... Não tem nem como evitar que eles estejam juntos, né? Eu tenho que fazer um due diligence sobre os dados, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo, quais são esses dados, qual é o nível de confidencialidade, né? Do que se tratam os dados. Eu tenho que saber o que efetivamente são os dados que eu recolho, quais são, né? E, obviamente, né? Ter registrado que eles são consentidos, né? São dados doados de forma consciente, né? Digamos assim. Doutor, para a gente ir encaminhando aqui, eu quero reforçar, né? Caso alguém queira fazer mais uma pergunta, fique à vontade, coloque na caixinha de perguntas ali para que a gente possa visualizar melhor. Mas eu gostaria que o doutor fizesse um compilado para mim, assim, dos principais benefícios de eu ter um programa de compliance no terceiro setor. Antes do doutor falar, eu vou pedir a sua permissão, porque apitou aqui que a minha bateria está acabando. Eu vou pegar o carregador e volto, mas o doutor pode ir passando para o pessoal os benefícios. Beleza, fica à vontade, Carol. Eu vou falando aqui, não tem problema. Então, por exemplo, para o terceiro setor, primeiro, credibilidade, né? Acho que uma situação de credibilidade institucional dentro da estrutura, né? Social e política, né? Segundo, uma questão de governança corporativa, né? Uma demonstração de como a eficiência dentro da governança corporativa, da preocupação, né, na vida institucional ou social, né, das empresas vinculadas dentro da estrutura de compliance, né? Trazer critérios claros e sérios sobre se houver uma falha em investigação interna, como eu investigo internamente certas condutas no setor por conta de financiamentos, né, por conta de doações, por conta de assim, atendimento, da relação, melhor dizendo, com o poder público, né? E, por fim, né, por certas obrigatoriedades que também a administração pública cada vez mais vai inserindo dentro das suas normativas, das suas
digamos assim, das suas leis, né, quando se tratar das relações com o ambiente privado, terceiro setor, não é nem público nem privado, o terceiro setor, né? Mas lembrando sempre, né, que muitas instituições do terceiro setor são OCIP, outras não são, né? Então, quer dizer, muitas também concorrem em licitações, etc. E, por óbvio, né, o compliance se adequa dentro dessa cultura de controle da corrupção, como nós falamos, né? Doutor, nós temos 10 minutos para encerrar a live aqui, que acaba tendo o nosso limite de 1 hora do Instagram. Eu queria encaminhar para os agradecimentos para que a gente não acabe sendo interrompido no meio da nossa fala, porque às vezes acaba o tempo, né? Eu quero te agradecer por ter trazido todo esse esclarecimento para a FACIAP, para o sistema FACIAP, para todos os, né, que estão nos assistindo. Eu gostaria de lembrar também que essa live depois fica disponível no feed, então se você conhece alguém que poderia ter visto, que teria gostado, compartilha, que é um assunto de extrema relevância. Foi muito, muito importante para nós ter nesse momento esse assunto compartilhado aqui. Eu agradeço, doutor, mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Coloco a FACIAP sempre à disposição para desenvolver estudos, planejamento, trazer conhecimento para o nosso sistema, que eu acho que é de grande valia. E eu quero deixar aberto para o doutor fazer suas considerações, divulgar o seu trabalho, falar do seu escritório. Fique à vontade, doutor. Muito, muito obrigada. Obrigado, doutora Caroline. Nós que agradecemos, né, pela acolhida aí nesse ambiente virtual, né? Desde o primeiro trato foi sempre muito solícita e realmente o compliance para o terceiro setor, né, para um setor, digamos assim, de extrema relevância da sociedade, né, que faz o meio de campo, né, seja no ambiente privado, né, seja no ambiente público, né, ele talvez mostre algo que o compliance, que é o fim do compliance, né, que é a posição e a conduta de o terceiro setor vinculado a um sistema de compliance pode refletir, porque ele é o espelho, né? Ele é a demonstração de como as coisas devem ser, né? É um lugar que todos pretendem que seja transparente, todos pretendem que tenha accountability, né? Todos pretendem que seja coerente com aquilo que demonstra, né? E hoje, né, se mostra cada vez mais interessante no ambiente privado, a concorrência estar leal a certos critérios éticos, né? Então, esse lugar é de fundamental importância. Nós trabalhamos com isso diretamente, né? Aqui nós estamos com sede em Cascavel, Foz do Iguaçu e no Rio Grande do Sul, Santa Maria, né? E aqui em Cascavel, eu faço parte do corpo docente, sou coordenador, junto com um amigo, Alexandre Barbosa, do primeiro mestrado em Direito, né? Aqui no Centro Educacional Unipel, né, na Unipel de Cascavel. Primeiro mestrado em Direito que tem uma linha diretamente vinculada ao compliance, chama Compliance em Instituições, né? Então nós tratamos de regulação, compliance em instituições numa linha e a outra linha de compliance de tecnologias, né? Inovações tecnológicas. Então cada vez mais nós estamos vinculados, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito profissional, técnico, digamos assim, ao compliance, porque realmente nós acreditamos que é o ambiente de vanguarda hoje no direito, nas relações sociais, nas condutas humanas, né? Que no fim das contas tudo é conduta humana, né? E cada vez mais nós estamos vendo que somos responsáveis pelas nossas e muitas vezes pelas dos outros que estão em torno, né? Então, muito me interessa, né, que nós divulguemos a estrutura do compliance, aqui a nossa assessoria em compliance, a gente faz bastante vídeo, live sobre os ensinamentos, as necessidades, a importância que no primeiro momento, para desenvolver a cultura, né? Acho que a cultura é fundamental para todos nós, né?
Sim, doutor. Eu quero até mencionar aqui o Lino, ele é um presidente também do sistema. Muito obrigada pela participação, Lino. A Manu agradeceu, disse que uma live é pouco. Bom, mas ó, o doutor acabou de contar que ele faz diversos lives sobre o tema. Eu já deixo aberto aqui o convite. Quando quiser voltar, a casa está aberta. Doutor, se quiser trazer algum outro tema específico para a gente debater, fica à vontade. Até dentro do programa de mestrado, né? Fica a FACIAP de portas abertas aqui para o ensino, para a cultura do compliance, né? Nós já implantamos, estamos implantando na FACIAP e entendemos a importância e a necessidade para o nosso sistema. Muito obrigada, obrigada a todos e até a próxima semana. Doutor, fica o convite para participar. Na próxima semana falaremos sobre contratos digitais. Muito interessante também, sempre essa questão digital na vanguarda, né? E nós colocamos ali o nosso Instagram, que muitas vezes divulgamos notícias e tal, que é o Copete Legal Compliance, né? E aí vocês podem nos acompanhar por ali também, né? Tenham todos uma boa tarde e eu agradeço muito a permanência aqui nessa hora de Instagram. Tchau, doutor. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.